Então é isso, pessoal. A gente vai hoje trabalhar bastante, fazer conta. Então, se você tiver aí papel e caneta na mão para anotar, fazer conta, fazer cálculo, né? E vocês podem mandar as perguntas. Como eu estou de longe aqui, eu não consigo ler, mas o Bruno está aqui me auxiliando, ele vai me lendo para vocês, me interrompendo e a gente vai interagindo aqui. Beleza? Tem algum comentário aí, Bruno? Não, só o pessoal está confirmando que o som está ok. Ah, legal, bacana. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar então, falar sobre precificação. Então, eu estou vendo que já entrou bastante gente aqui, já tem bastante, né? Então a gente dá aquela enroladinha básica, inicial e tal, para todo mundo ir chegando. Vamos lá, vamos trabalhar. O que nós vamos fazer hoje então? Nós vamos trabalhar sobre precificação. Parece que é uma coisa simples, mas não é simplesmente pegar o preço de nota, o preço de custo, vezes 2 ponto alguma coisa e precifiquei sem saber exatamente o que compõe um preço. Né? Então, o nosso trabalho hoje vai ser exatamente esse, decompor exatamente o que põe para você chegar num cálculo de markup. Quando você aplicar o markup, você sabe exatamente toda a composição disso para você realmente ter noção de resultado e como ser mais competitivo na sua loja. Beleza? Então é isso. Então vamos imaginar, vamos pegar um exemplo aqui. Comprei uma mercadoria e uma calça jeans. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Comprei uma calça jeans, o preço de nota dela R$50. Então, vamos lá. Eu vou colocando aqui no quadro e vocês vão me dar o feedback se vocês estão enxergando bem, ok? Então vamos lá. Preço de custo dessa minha calça jeans, R$50. Comprei essa calça jeans por R$50. O que é preço de custo? O que está no custo da mercadoria? É o preço de custo mais o IPI que já está dentro da nota, mais o ICMS que está embutido ali no preço e frete. Tá? Isso é que compõe o custo da mercadoria. É muito importante a gente entender isso para que você consiga realmente apurar resultados, para você saber exatamente que lucro que você está tendo, qual é a sua margem, até para dar descontos, para fazer campanhas, promoção, fazer vendas por atacado, né? Você sabe exatamente onde está pisando, quais são as suas margens, beleza? Então, o que é o custo da mercadoria? É isso, então, preço de custo da mercadoria, está nesse pacote. Ok, o que nós precisamos calcular? Nós vamos calcular então o nosso preço de venda. Então, quais são as variáveis? Eu tenho, além do preço de custo, eu vou ter as minhas despesas variáveis, eu vou ter as minhas despesas fixas, eu vou ter a minha margem de lucro que eu estou procurando e eu vou ter uma base de um faturamento aqui que eu vou tomar como referência média. Então vamos lá. O que são despesas variáveis? Aqui é muito importante. Eu vou preencher isso aqui, tá? A gente vai destrinchar cada detalhe desse, vai ser realmente um curso. Né? Hoje vocês vão fazer um curso aqui, eu vou fazer. Eu tenho esses cursos na minha plataforma, né? Então a gente vai fazer esse curso aqui, mas eu tenho realmente todos os cursos, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio e por aí afora, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Então nesse exemplo que eu estou trazendo, ok, eu vou destrinchar, colocar aqui e depois nós vamos detalhar para saber de onde eu tirei esses números, beleza? Então, o que são despesas variáveis? Aqui é o pulo do gato para você precificar, calcular seu ponto de equilíbrio e realmente ter a sua margem de lucro bem calculada. Despesas variáveis, por definição, parece que é simples, mas muita gente confunde. Depois eu faço uma provinha aqui com vocês e eu quero ver se vocês acertam. O que são despesas variáveis? Despesas variáveis são aquelas despesas que só ocorrem quando tem a venda, ok? Por isso que a gente chama de variável. Então, por definição, o que são despesas variáveis? São despesas que são consequência de venda. Exemplo, comissão de vendedor. Então, uma despesa variável clássica, comissão de vendas, a comissão que você paga para os vendedores. Segundo tipo de despesa clássica variável, taxa de cartão de crédito. Então, você só paga a comissão para vendedor, evidentemente, quando tem venda realizada. Você só vai pagar taxa de cartão de crédito, né, a taxa de administração,
quando você passar uma venda. Né? Portanto, ela é uma despesa variável, ela é dependente da venda, ela só ocorre quando ocorre venda. Né? Consumo de embalagem. Aqui é uma outra despesa que muita gente confunde. Não é quando você manda fazer embalagem. Né? Quando você manda fazer embalagem, é investimento. Nós precisamos entender claramente o que é investimento, o que é gasto e o que é despesa. Tá? São coisas diferentes. Né? Então a gente vai entender aqui. Então quando eu mando fazer sacola, por quê? Porque senão não faz sentido. Eu estou calculando aqui, gastei R$5.000 porque eu mandei fazer sacola personalizada, de vários tamanhos, etc. e tal. Percebe? Então é despesa de sacola, esses R$5.000 que eu gastei esse mês? Não, esse é um investimento que eu fiz, eu troquei dinheiro do meu caixa por essas embalagens que estão aqui guardadas no meu estoque. Beleza? Como que eu calculo então? Vai ser despesa, a sacola vai ser despesa quando eu usar, quando eu consumir essa sacola na embalagem. Então, quando eu fizer a venda e usar essa sacola na venda, empacotando os produtos para o meu cliente levar, aí é uma despesa, aí eu consumi a embalagem que eu mandei fazer. Percebe a diferença? Então, quando eu mando fazer sacola, é um investimento, não entra nessa conta, é outra conta à parte. Não é? Eu vou considerar quando eu consumir a embalagem. Beleza? Tá claro isso? Então, ok. Então, quais são as despesas variáveis clássicas? Basicamente, 3 mais os impostos da venda, que é essa outra confusão que muita gente faz. Então, vamos lá. Despesas variáveis, comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito. Oi, Bruno. Não, só teve um comentário que o áudio está descasado com o vídeo. Só para o pessoal confirmar. Pessoal, confirma para mim, teve alguém comentando que o áudio está descasado com o vídeo. Tá para todo mundo? Tá ok? Tá beleza? Me dá um feedback aí. Deixa eu botar meu óculos que eu enxergo perfeitamente mal sem óculos. Me dá um feedback aí. Como é que tá o áudio? Tá sincronizado? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Né? Que a gente está aqui numa aula. Hoje vai ser um aulão. Né? Então vamos lá. Tá muito bom o áudio. Tá descasado sim, Bruno Vieira. Tá descasado. Está muito ruim, porque se o áudio está descasado é um problema do Instagram, né? Está muito ruim? O Evandro está dizendo que não atrapalha. O Vitor está dizendo que tá. Vocês que sabem que aqui só tem uma alternativa, é encerrar e começar de novo. Aí vocês que me dizem. O Thiago Baqueiro aqui está dizendo que está ótimo, a Letícia está dizendo que está sem sincronia. A imagem está antes, o som está atrasando, né? Então, mas aí eu não tenho o que fazer aqui, eu não tenho esse recurso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar, se ficar muito ruim, tá? Ó, o pessoal está me dizendo aqui, ó, Casa Canal, etc. Então está dizendo que dá para assistir. Beleza, eu vou continuar assim, se tiver muito ruim, aí a gente para e começa de novo. Beleza? Vou continuar então, combinado. Então vamos lá, a gente está definindo aqui, né, hoje, para quem está chegando atrasado, hoje está sendo um aulão de precificação. Então a gente está definindo o que é despesa variável. Despesa variável é comissão de vendedores, taxa de cartão de crédito, né, consumo de sacola. Eu já vou fazer as contas e mostrar como é que você faz o cálculo de consumo de sacola. Junto disso aqui você vai mais os impostos da venda. São aqueles impostos que, se você tem, dependendo da sua classificação fiscal, né? Então você pode ser um MEI, você pode estar no Simples Nacional, você pode estar no lucro presumido ou ser lucro real. Essas são as possíveis classificações fiscais. A maioria eu sei que está no Simples. Então eu vou trabalhar aqui considerando, pegar nesse nosso exemplo, como se a sua loja estivesse no Simples Nacional. Beleza? Como é que funciona isso? A partir do faturamento, o seu contador vai aplicar tem uma tabelinha de cálculo que bota para lá, tira para cá, faz uma média aqui e vai chegar num determinado valor, num percentual que vai ser aplicado sobre o faturamento, sobre a venda. Beleza? Então dá mais ou menos, no exemplo que eu vou pegar aqui, ela vai flutuando, vai subir 4, 5, 6, dependendo até o nível de faturamento, que vai subindo o valor o percentual do imposto a ser aplicado. Beleza? Então o que é variável? Comissão, taxa de cartão, consumo de embalagem e eu vou juntar nas variáveis os impostos da venda, porque é um percentual. Não é? Então
E essa é a característica do variável, ela acompanha a venda. Então, por exemplo, se eu pago 3% de comissão, 4% de comissão, 4% de 10, 4% de 100, 4% de 20, 4% de 30, é 4%. Ele sempre acompanha, tá? Ok, então, basicamente, considerando a média que as lojas praticam no mercado, despesa variável, ela está em torno, vou colocar aqui, 18%. Então, o que eu somei aqui? Eu somei 4% eu pago de comissão para o meu vendedor. 3% a taxa média de cartão. O que é essa taxa média de cartão? Eu juntei aqui a taxa que eu pago para o meu cartão de débito, né? A gente sabe que é uma taxa menor, a taxa do cartão de crédito para a data, depois tem os parcelados do cartão de crédito, ela varia. Como é que eu faço? Eu tiro um relatório, eu tiro um extrato e vejo o montante total que foi debitado uma de... pergunta, Sim. Que é interessante para esclarecer essa dúvida, falando, e o ICMS diferencial da alíquota? Ótimo. A pergunta do ICMS, ela é ótima e eu já vou responder, ok? Então, é muito boa e realmente cria uma confusão. Para não ficar muito complicado, vamos por partes, né? A lá Jack, vamos por partes. Então vamos lá, deixa eu concluir aqui essa parte da taxa de cartão, como é que você calcula? Tira o extrato e vê quanto que foi descontado no total, né? Porque você tem as vendas no débito, você tem as vendas no crédito, você tem as vendas no crédito parcelado e a gente sabe que essas taxas podem mudar dependendo do plano de pagamento. Para nós não vai importar olhar individualmente, importa você ver o total que foi pago no mês de taxa de cartão de crédito e divide isso pela venda, pelo total da venda, multiplica por 100. Total que eu paguei de taxa, dividido pela venda, vezes 100, vai me dar a porcentagem, o que eu paguei, o que significa isso no meu faturamento total. Beleza? Fiz essa conta aqui, deu mais ou menos 3%, porque a gente sabe hoje que 70%, 80% da venda é cartão de crédito, né? A não ser que você tenha crediário na loja, aí essa proporção pode mudar. Mas via de regra, 70%, 80%, 85% da venda hoje é cartão de débito, cartão de crédito e mais os parcelamentos. Quando eu somo isso tudo, fiz a conta aqui nesse meu exemplo, cheguei a uns 3% de taxa de cartão, a representatividade dela no faturamento. Ok, e aqui está faltando o quê? Consumo de embalagem. Consumo de embalagem vai dar mais ou menos uns 2%. Então, somando aqui, 4, 7, 9%, mais os impostos da venda, né, que vai dar mais ou menos uns 9%, então isso aqui é que fechou os meus 18%. Então, fazendo uma análise aqui, o que eu coloquei aqui? Comissão de vendas, coloquei aqui taxa de cartão, coloquei aqui embalagem, mais os impostos da venda. Considerando isso aqui, fechou as minhas despesas variáveis. Despesas fixas. Para facilitar, e você pode fazer isso, ajuda muito, tudo aquilo que não for variável, o que é variável? Aquilo que só ocorre quando tem venda. Então, aquilo que não for variável é fixa, beleza? Então, para facilitar, menino, mas a conta de luz muda. Tem mês que vem que eu pago R$800, tem mês que eu pago 750, tem mês que eu pago 600, ela não varia? Pois é, mas ela depende da venda? Não. Se você passar o mês todo fechado, porque você reformou a loja, está reformando a loja, você vai pagar a conta de luz? Vou. Então, ela é uma despesa fixa. Percebe? Mensalidade do seu sistema, a mensalidade dos honorários do seu contador, o salário fixo, o piso de salário que você tem que pagar, ou seja, todas aquelas despesas que você paga, independentemente de ter venda ou não, são chamadas de despesas fixas, mesmo aquelas que de vez em quando você compra, material de limpeza, percebe? Então, esse conjunto a gente soma e a gente chama isso de despesas fixas. Então, aqui nesse exemplo da minha loja, somei tudo aqui, deu R$20 mil, beleza. Então, em média, minhas despesas fixas, eu gasto aqui R$20 mil. Beleza, lancei aqui. Eu quero uma margem de lucro de 20%. Então, eu comprei uma mercadoria que custa 50%, eu tenho de despesas variáveis 18%. De onde que saiu? Saiu aqui da comissão, taxa de cartão, embalagens e os impostos da venda. Agora eu vou explicar aqui
sobre ICMS. Tem dois casos aí, que é o antecipado e a substituição tributária, né? Show de bola. Então vamos lá. Isso aqui é importante. Vamos fazer um parênteses aqui, que isso aqui é fonte. Olha, vocês não vão encontrar essa explicação fácil por aí, porque isso aqui é fonte de confusão. A gente precisa entender que ICMS faz parte do custo da mercadoria. Ele está dentro da mercadoria, não é? A gente não pode confundir fluxo de caixa, não é, com a incidência, com a ocorrência, tá? O que eu quero dizer? Existe um regime que a gente chama de competência, existe um regime que a gente chama de caixa. O que é competência? É a origem, não é? Então, quando eu olho para imposto, o ICMS, ele está uma parte que ele já vem dentro do produto, tá? Ele já vem dentro. Então, essa parte aqui compõe o custo do produto. O que é o cálculo? Então, se você pode ter, como é que funciona basicamente? Você pode ter substituição tributária. O que é a substituição tributária? Já é cobrado na origem. Faturou lá, muitos produtos são por ST, né? ST e ICMS. Na nota vem lá ST e ICMS. O que é isso? Substituição tributária. Já esgota. Lá na origem já foi cobrado 100% do ICMS, já está no preço do produto, morreu a história de ICMS, está aí, está pago, vamos dizer assim. Se você está no Simples Nacional, ok? Basicamente é isso. Ela tem uma certa sofisticação, mas não vale a pena a gente entrar aqui, porque você teria que fazer uma live só disso e não é o caso, não é? Então vamos lá. A segunda parte, você tem o ICMS interestadual. Então, se eu comprei, por exemplo, eu estou no estado da Bahia, ou eu estou no Rio Grande do Sul, não é? Comprei em São Paulo, fui lá em São Paulo, comprei numa fábrica de São Paulo. São Paulo vai faturar com ICMS de 7%, porque é interestadual. E aí você tem que ver quanto é o ICMS no seu estado. Dentro da nota já veio ICMS calculado. O que você vai pagar? Só a diferença. Tá? Isso quando você está em lucro presumido. Se você está no lucro no super simples, ele já está nessa taxa aqui. Aqui está imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS e diferença de ICMS. Está nesse pacote aqui, por isso que chama Simples Nacional, porque o governo empacotou tudo numa única alíquota, né? E ali dentro estão todos esses impostos. Se você está no lucro presumido, você vai ter que pagar a diferença de ICMS. Então, o que vai entrar nessa conta aqui? Mais a diferença de ICMS. Tá? Exemplo, o seu estado agora mudou, saiu essa nova lei, não é? Teve uma alteração, subiu o ICMS dos estados e tal, para fazer as compensações por conta de ajustes, etc. e tal. Como é que eu calculo? Assim, vou fazer uma conta de botequim muito rápida aqui. Você vai calcular a diferença do ICMS. Se você comprou de São Paulo e o seu estado é 19%, por exemplo, o ICMS, então vai ter o crédito na nota de, por exemplo, São Paulo vem 7% de ICMS. 7% em cima do custo. Ah, eu comprei por R$50. Quanto vai ser o ICMS? 7% de 50. Então, eu vou ter já pago na nota, dentro da nota, R$3,50, está dentro da nota, que é 7% de 50. E o meu estado, por exemplo, cobra 19% de ICMS, isso só para lucro presumido, tá? Só para você entender. Quem está no meio, no simples, esquece isso. Como é que eu calculo, então? Ah, meu estado cobra 19%. Então, eu vou fazer toda a minha conta aqui, vamos supor que eu vou vender essa calça por R$120. Por R$120. O meu estado cobra, eu vou calcular, então, 19% de 120, menos isso aqui que eu já paguei e vou pagar a diferença. Entendeu como é que funciona? Eu vou calcular o ICMS total sobre o meu preço de venda, menos aquilo que já foi pago na nota fiscal, e a diferença eu tenho que pagar. E isso tem que entrar nessa conta aqui, que eu não estou colocando, porque eu sei que a absoluta maioria está no Simples Nacional. MEI nem se fala, já paga uma mensalidade fixa ali, ok? Beleza? Então, não vamos entrar muito aqui não, porque vai complicar demais. Vamos tentar entender aqui. Eu quero fazer uma conta que eu acho que vai ajudar vocês a calcular consumo de sacola. Como é que funciona consumo de sacola? Você pega e, um exemplo aqui,
eu fiz quantas vendas esse mês? Ah, eu fiz 1.000 vendas. 1.000 vendas. Fiz 1.000 vendas. Quantas sacolas eu usei? Eu conto, eu vou abastecer ali meu checkout, o meu caixa, vou deixar ali disponível para fazer as embalagens finais. Então eu vou contar, eu vou contando, conforme eu vou abastecendo ali, eu vou controlar. Ah, eu gastei 2.500 sacolas nessas 1.000 vendas, ok? Porque, em média, tem compra que vai uma sacola. Está gerando, tem o pessoal perguntando que está falando que é no simples, mas ainda assim paga a diferença de alíquota. Então, isso varia de estado para estado, tá? Tem estado que cobra uma parte na entrada. O ideal, para essa parte de ICMS, para a gente não... Porque muda... O Brasil tem 27 estados, né, 26 mais o Distrito Federal, e tem 27 regras. É impressionante. Então você vai para o estado do Sergipe, agora o ICMS está 22%, a Bahia está, acho que 20%, 19%, Mato Grosso do Sul é 17%, São Paulo é 18%, e essa coisa, né? Então, o final. Então, então tem o ICMS garantido, você tem o ICMS substituição tributária, é uma maçaroca. Então, para a gente falar sobre cálculo de tributos, né, o ideal é você liga para o seu contador e fala assim, quanto que eu pago de ICMS? Mais ou menos o percentual médio mensal. E aí você tem o cálculo para a gente colocar aqui. Eu já vou voltar aqui nessa conta, porque essa conta aqui é que nós temos que fazer. Isso tudo aqui é para enriquecer, para você saber o que está fazendo. Realmente assim, né? Ficar... E se quiser se aprofundar, meu site está aqui, está fixado aí, né? Entra lá na minha plataforma, eu tenho lá o curso de precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, né? Eu já vou detalhar isso para você. Mas vamos entender aqui, ficou claro? Né? Depois acompanhe para ver se tem mais feedback sobre ICMS. Tá, vendas. Eu fiz, por exemplo, nesse mês, fiz 1.000 vendas. Vou fazer uma conta de botiquinha aqui só para a gente ver a metodologia para você calcular consumo de sacola. Não é quando você manda fazer sacola, beleza? Consumo de sacola, como é que funciona? Ah, eu fiz 1.000 vendas esse mês, tirei meu relatório aqui e fiz 1.000 vendas. Quantas sacolas eu gastei nesse mês? 2.500 sacolas eu gastei aqui usando nas embalagens das vendas que eu fiz. Beleza. Quantas foram? Eu tenho mais de um modelo? Ah, eu tenho 2 modelos. Eu tenho uma menor e eu tenho uma maior que eu uso aqui. Da menor, eu gastei 1.600 sacolas e da maior, eu gastei 900. Então, total, 2.500 sacolas. Eu até fiz uma conta aqui para facilitar. 1.600, eu paguei R$ 1,80 cada uma. Essa, eu mais ou menos pesquisei aí essa sacola de papel craft, né, o que a maioria usa. Então, tá mais ou menos isso. E a maiorzinha, essa aqui eu paguei R$ 1,80, essa aqui eu paguei R$ 2,30. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Faz aí, Bruno. 1.080 vezes 1.600 e 2,30 vezes 900. Esse total aqui vai dar R$ 2.070. 1.080 vezes 1.600. R$ 2.880? Não pode. 2.880, é isso? Tá. E 900 vezes 2,30? 2.070. Ah, então esse aqui que é 2.070. Ok. Quanto que dá o total? 4.950. Então, eu gastei R$ 4.950 com sacolas em 1.000 vendas. Se eu dividir 4.950 por 1.000, quanto é que eu gastei? R$ 4,95 por venda. Beleza? Então, ok. Quanto que significa 4.950 do meu fator? Quanto que essa loja faturou? Ah, essa loja faturou nesse mês R$100.000, por exemplo. 100 mil. Então, ela gastou 4,95%, é isso, né? 4.950. Então, eu tenho que ajustar naquele... Eu tinha colocado 2%.
né? Mas não importa, em média, é isso aqui que dá de despesa variável, tá? Ou você pode até ajustar aqui para 20, você vai somar comissão, mais taxa de cartão, mais embalagem, mais os impostos, o percentual dos impostos, isso aí vai compor a porcentagem de despesas variáveis. Beleza? Então, como é que você calcula? Dessa maneira aqui. Quantas sacolas eu usei de um tamanho, quantas sacolas eu usei do outro, o preço unitário de cada uma, somo e vou chegar no montante total que eu gastei. Por venda, como é que eu faço? Eu divido a quantidade, o que eu gastei pela quantidade total de vendas e eu vou saber o preço unitário da venda, né? Quanto que eu gasto em média por venda. E para você comparar o que significa na venda, o que você faz? Puxa seu ticket médio, o valor médio das vendas que você faz. Vamos supor que essa loja tem um ticket médio de R$250. Se essa loja tem um ticket médio de R$250, o que representa na venda? R$4,95 por 250, Bruno. 1,98%. Não, não é. 5 vezes 5, 25. Divide 4,95 por 250. 4,95 dividido por 250. 0,0198. 1,98%? Então, na venda representa 1,98%, é isso? Por cada venda que faz. É isso? Beleza, então tá. Aqui, ó, sobre o impacto total, sobre 4.950, essa conta ficou... Não, é isso mesmo, que é 4,95 dividido por 250. Então, representa 1,98% por venda realizada considerando o ticket médio. Percebe a conta que... Nesse caso, né, 250 vezes 1.000 vendas daria um faturamento de 250 mil, né? E não 100 mil. Sim. É que eu botei aqui desproporcional, né? Tem razão, o Bruno me alertou aqui. Eu botei um ticket médio de 250 para 1.000 vendas. Então, é óbvio que aí não vai dar 100 mil, vai dar 250 mil. Para 1.000 vendas aqui, o ticket médio teria que ser R$100. Né? 100 vezes 1.000, né? Obrigado, é isso aí. Aí bate, aí faz o 4,95. Beleza? Tá? Eu fiz confusão ou ficou claro? Responde aí para mim, por favor. Bruno, dá uma olhada aí. Então, eu calculo dessa maneira... Mais a Thalia perguntou essa questão do ICMS, que ela não entendeu muito bem. Tá. A Maria Antônia também disse que está perdida. No ICMS? Ela falou só que está perdida. Vem comigo, esquece o ICMS por enquanto. Eu vou apresentar isso aqui e aí vocês vão entender exatamente como é que você precifica corretamente. Aqui é o preço de custo da mercadoria, aqui a despesa variável, comissão, taxa de cartão, consumo de embalagem, que você vai calcular dessa maneira que eu mostrei aqui. Quem chegou depois volta o vídeo, eu vou deixar salvo. Despesas fixas, somei aqui aluguel, folha fixa do pessoal mais os encargos, não as variáveis, né? A variável está na comissão, está nas despesas variáveis. Conta de energia, mensalidade do meu sistema, enfim, todas essas, material de consumo. Somei tudo aqui, quanto que eu gasto? Gasto 20 mil, beleza. Então, minhas despesas fixas, 20 mil reais. O consumo, no caso, é importante falar também que é uma média do consumo, também não quanto você compra. Exatamente, é média, porque, bem lembrado, que às vezes você faz uma compra grande, vai lá num atacarejo desse e compra por caixa, né? Desinfetante, detergente, material de limpeza, esse tipo de coisa, e aí aquele mês deu uma despesa maior e no mês seguinte não tem despesa nenhuma porque você compra bastante, né? Então faz a média de consumo mensal. Soma isso tudo, somei aqui, deu 20 mil reais. Eu quero uma margem de lucro de 20%. É importante também você fazer a média de faturamento da loja. Para você ter uma precificação adequada, é importante você ter uma referência de faturamento médio. Sugestão que eu dou, como é que você calcula faturamento médio? Eu gosto de trabalhar ou com média 11 ou você média 10. O que é isso? Vou explicar. Média 11, por quê? A maioria das lojas ela tem uma flutuação de faturamento, mas dezembro dá tem um destaque muito diferenciado do faturamento de dezembro. Isso acaba impactando muito o desvio da média. Então o que eu faço? Eu calculo os 11 meses do ano e tiro dezembro, somo esse faturamento total de janeiro a novembro e divido por 11. Vou ter o valor médio de faturamento que eu chamo de média 11.
não é? E aí você tem a média mensal de faturamento. Dezembro é um desvio da curva. Tem loja, especialmente no Nordeste, semana passada a gente estava na Bahia fazendo o nosso seminário lá, o PAGL, né? Lá, por exemplo, no Nordeste, no Ceará, no Pernambuco, na Bahia, as festas juninas têm um impacto muito grande no faturamento, né? O São João, como eles chamam. Então, a gente sabe que é o segundo dezembro, então tem praticamente 2 picos de venda no ano. Lá eu faço média 10. Eu tiro esses 2 meses que tem um faturamento, somos meses normais, ditos normais, né? E divido por 10 e tenho uma média. Então, essa loja aqui, eu fiz esse tipo de cálculo e cheguei à conclusão que essa loja fatura em média 100 mil por mês. Beleza. Já tenho aqui o que eu preciso para eu calcular como que eu vou estruturar a minha fórmula para calcular meu preço de venda. Beleza, como é que funciona? Preço de venda vai ser... Pessoal, aqui tem perguntas sobre assim, existe um ideal de custo fixo, aqui tem loja de cosméticos, loja de material de construção, acho que é importante também falar disso. Ótimo. Não sei se o microfone está captando a pergunta que o Bruno está fazendo. Só para falar também que a Daniela e o Júnior Dorsan estão aqui, mandaram um oi. Ah, que legal! Um abraço para vocês. Muito bom saber que vocês estão aqui. Então vamos lá. Considerando aqui o seguinte, depende do perfil da sua loja. Então tem loja, eu não gosto de dar números fechados. É tipo assim, qual é a inadimplência ideal? Qual é a margem de lucro ideal? Qual é o markup ideal? Depende de giro, depende de uma série de outros fatores, né? Do tamanho da loja, então isso varia. O importante é você entender isso aqui. Se você entender essa estruturação, com absoluta certeza você vai conseguir dimensionar adequadamente para o perfil da sua loja e ter preço competitivo, tá? Então vamos lá. Vamos avançar porque o tempo corre, né? Então vamos lá, preço de venda vai ser o quê? Vai ser o preço de custo mais as despesas variáveis, mais despesas fixas, mais minha margem de lucro. Então essa aqui é a minha fórmula. Eu vou deduzir, eu vou só deduzir aqui para vocês entenderem de onde que sai, tá? Então eu vou deixar aqui para você entender assim, como montar uma fórmula sabendo como compõe o preço de venda. De onde que sai o markup? Porque a gente fala muito em markup, né? Aquele índice multiplicador. Eu multiplico por 2.4, eu multiplico por 2.2, por 2 ponto alguma coisa. De onde saiu esse 2 ponto alguma coisa? Percebe? É isso que nós vamos calcular aqui na mão. Então vamos lá. Preço de venda é o que eu quero calcular. Preço de custo, R$50. Mais despesas variáveis, 18%. Quanto é 18%? Se eu dividir 18 por 100, não é? vai me dar 0,18. É 18% do quê? Do meu faturamento, percebe? Então, é sempre do faturamento. Então, eu vou calcular despesas variáveis, é 18% do preço de venda. Então, vai ser 0,18 do preço de venda, porque é 18% do faturamento. Despesas fixas, R$20 mil. Por isso que é importante você ter a média de faturamento. Quanto é R$20 mil de uma média de R$100 mil de faturamento por mês? Vai dar 20%. Né? Então, primeiro eu somo, porque ela não é variável. Então eu vou somar porque sempre despesas fixas são em reais. Somei tudo, apurei um montante. No nosso caso aqui, somei a folha, aluguel, luz, internet, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, material de consumo, etc. Tá, material de consumo é material de limpeza, água, esse tipo de coisa, né? Ok, deu 20 mil. Aí eu divido pelo meu faturamento médio para saber o percentual da minha despesa fixa. 20%. Então é mais 0,2, se eu fizer dividir 20 por 100, né? Do que? Do preço de venda. Mas eu quero uma margem de lucro de 20%. 20% do meu faturamento. Então é mais 0,2 do meu preço de venda. Então como é que ficou na minha fórmula aqui? Preço de venda vai ser 50, que é o preço da mercadoria, mais 0,18 do preço de venda, então é 0,18 do PV, mais 0,20, que é a minha despesa fixa, que é 20% do meu faturamento,
do preço de venda mais 0,2 do preço de venda. Agora é importante lembrar, se você não matou a aula de matemática na escola, é importante lembrar como é que você faz equaçãozinha de primeiro grau. Tudo que tem variável de um lado, tudo que não tem variável do outro lado do igual, né? Então o que tem variável aqui? O PV, não é? Preço de venda é como se fosse um X aqui naquela equação de primeiro grau da escola. Então aqui tem PV, aqui tem PV, aqui tem PV e aqui tem PV. Tudo que tem PV eu vou passar para o lado de cá do igual, o que não tem PV eu vou deixar do lado de lá. Então vai ficar esse PV que já estava aqui. Quando a gente muda de lado, a gente troca o sinal, não é? Mas aqui, antes de mudar, 0,18 mais 0,2 mais 0,2, eu já vou somar tudo isso aqui tudo corresponde o quê? Dá 0,4, 0,58. Então eu vou passar para o lado de lá trocando o sinal, não é? Então está somando do lado de cá, eu passo para o lado de lá com o sinal negativo. Então vai ser o PV que já estava lá, menos 0,58 PV, 0,58 PV, igual a quanto? Aqui eu vou tirar, tá? Só para não confundir. Que é esse somatório aqui. Somei e passei para o lado de lá, que deu 0,58. Então, esse aqui já estava lá, continua. Esse aqui trocou de lado, passou para lá com o sinal negativo. E continua aqui o 50. É igual a 50. PV menos 58 PV, fica quanto? Eu posso colocar em evidência. Eu vou colocar em evidência aqui só para destacar, tá? Então, eu vou colocar... Aqui tem PV, aqui tem PV. Então, aqui vai ser 1 menos 0,58 PV igual a 50. Isso aqui está multiplicando. Ó. 1 menos 0,58 está multiplicando o PV. Vou passar para o outro lado, dividindo. A gente sempre troca, né? Então vai ficar PV é igual a 50, que já estava lá, dividido por 1 menos 0,58. Fazendo essa conta aqui, 1 menos 0,58 vai dar 50 dividido por 0,42. Quanto é que dá, Bruno? 119,05. Então, PV, fazendo essa conta, dividindo 50 por 0,42, vai dar 119,05. Esse é o meu preço de venda. Entendeu como é que eu fiz? Como é que estão os comentários aí? Deixa eu ver os comentários que vocês estão fazendo. Agora tem que dar o pessoal dar um feedback aqui. Tá bacana o áudio, melhorou, loja agropecuária. Vamos lá. Em Salvador temos o carnaval, precisa ser calculado. O Diego. A média 10, exatamente, Diego. Faz uma diferença danado, né? A Daniela Jorsan. Daniela, grande abraço para você, para o Júnior. Loja de brinquedo, a Espoleta Brinquedos. Maranhão, meu estado, qual é a média do custo fixo para a loja de cosméticos? Então, não tem mais ou menos isso. Aqui agora, veja bem, o importante é você entender, porque assim, de onde que saiu esse número? A gente fez exatamente com um lucro pretendido, né? E eu já agora, a gente vai aprofundar um pouco isso, que eu vou mostrar para você o que é margem de contribuição, o que é margem líquida, não é? E como que você calcula ponto de equilíbrio, para saber se você é competitivo. Então, se você quiser ter uma margem, olha, um produto que custou 50, mas aqui qualquer produto você substitui, né? Você vai somar as suas despesas variáveis em percentual e vai chegar a uma conclusão. A sua despesa fixa somou, você vai ter um montante, divide pelo faturamento médio para você saber o que ele representa a sua despesa fixa. Não é? E aí, que margem de lucro que você pretende ter na sua loja? 15%, 20%, 30%, 25%? Você vai fazer isso? Então, se eu comprar uma calça por R$50 nessa estrutura aqui, fazendo esse cálculo, deduzindo a fórmula, e eu já vou passar a fórmula pronta, não se preocupa com isso, eu tenho que vender essa calça por R$119,05. Ou seja, se eu paguei 50, eu vou ter que vender ela por 119. Beleza, eu vou apagar isso aqui e vou fazer um outro cálculo. Eu vou dividir 119 por 50, ou seja, eu vou dividir o meu preço de venda pelo meu preço de custo para saber o meu markup.
que é o markup? É o preço de venda dividido pelo preço de custo. Então, o meu markup vai ser 2,38. Tananã, tananã. Eu calculei aqui 2,38. Então, se você dividir aqui 119,05 dividido pelo preço de custo, que foi R$50, se você dividir 119,05 por 50, vai chegar ao markup de 2,38. Pronto, você vai ter que fazer essa conta, todo esse cálculo que eu fiz toda vez que você vai marcar preço? Não, isso aqui é um estudo que você faz para você chegar à conclusão que markup que você vai trabalhar. Eu quero que vocês me respondam aqui. Qual é o markup que você trabalha? E se você já fez essa conta, se você tem ideia, o que está dentro desse markup? Porque isso aqui geralmente vai ser o quê? Um markup de 2,4. Arredondando aqui, né? Vai ser aproximadamente 2,4. O que significa isso? Que quando eu comprar, se eu multiplicar por 2,4, eu estou buscando um lucro bruto, né? Perdão, um lucro líquido de 20%, um lucro médio, se eu não der desconto, se eu não fizer promoção, se eu não baixar preço, né? Então, quando eu precifico e que eu multiplico por 2,4, por exemplo, nessa loja, eu estou buscando um lucro de 20% quando eu tiro o custo da mercadoria, os impostos e todas as despesas. Percebe? Então, eu sei onde eu estou andando. Então, se eu sei que eu estou pretendendo um lucro de 20% nessa estrutura, multiplicando o preço de custo por 2,4, eu posso dar 30% de desconto para fazer uma promoção? O que vocês acham? Se eu aqui, eu comprei essa calça por 50, fiz todo esse cálculo, estudei, cheguei à conclusão que se eu quiser uma margem de 20%, eu tenho que botar um markup aqui, aplicar um markup de mais ou menos 2,4 ou mais precisamente 2,38. Vou chegar ao preço de 119. Eu posso fazer uma promoção dando 30% de desconto? Tem margem para isso? Ou eu vou comer da própria carne? Outro assunto que veio aqui é a questão do mercado, você não consegue precificar porque o mercado limita o preço do item. Essa é o outro lado que a gente vai falar agora. Então, você coloca isso aqui, veja bem, aqui é importantíssimo entender isso aqui. Preço de custo, despesas variáveis, despesas fixas. Isso aqui é uma realidade que você tem, tá? Eu já vou dar dicas que você pode flutuar aqui na margem de lucro. Então, o que você consegue mexer basicamente aqui na sua margem, entendeu? Porque, se eu colocar aqui, eu vou fazer a fórmula agora, vou apagar aqui por uma questão de espaço, e vou mostrar a fórmula qual que é. Bom, a fórmula é o seguinte, preço de venda é igual ao preço de custo sobre 1 menos despesas variáveis mais despesas fixas mais a margem de lucro. Tá? Essa é a fórmula. Preço de custo sobre 1 menos, soma isso aqui, né? Que é despesa variável, despesa fixa e margem de lucro. Então, quando você vai fazer essa conta para chegar, né, no seu... Você vai calcular, vai chegar no preço de venda e vai descobrir o seu markup. E aí você vai comparar com o mercado. E você vai entender se você pode trabalhar com uma margem, pretender uma margem de 20% ou não. Entendeu? Agora, se vocês que estão acompanhando os meus conteúdos, os meus vídeos, já devem ter, né? Deve estar até cansado de ouvir, assim, como é que você baixa a despesa. Essa aqui é muito difícil de baixar. A despesa variável, ela acompanha e é difícil de baixar. Por quê? São impostos, a gente não é, nem o ministro consegue estar mexendo muito com o imposto, imagina a gente. Então, ok, e o imposto é imposto, tá aí. Né? Comissões, a gente também, se você não remunerar bem o seu time, a gente sabe que você vai ter problema. Então, a gente tem que ter um time ganhando bem para ter um time competitivo. Você não consegue ganhar jogo com um jogador ruim. Você não consegue jogador bom pagando mal. Então, a gente sabe que você tem um limite aí que você pode trabalhar, não é?
Embalagem você vai consumir, não tem como. Cartão de crédito, não tem como você não trabalhar com cartão de crédito. Ou seja, isso aqui é muito difícil. As despesas fixas é que tem um outro lado. Qual é o outro lado da despesa fixa? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos admitir, vou até trocar de cor. Vamos admitir que você está faturando esses 100 mil aqui e a sua despesa fixa, aluguel, folha fixa, conta de luz, conta de telefone, internet, etc. e tal, essas despesas que não modificam com a venda. Por isso que a gente chama de despesa fixa. Vamos admitir que por conta de capacitou seu gerente, capacitou a equipe, treinou em técnicas de vendas, como é que quebra a venda, como é que faz, né, uma sondagem de qualidade, uma demonstração, um fechamento, coloca um plano de pagamento mais agressivo na loja para puxar ticket médio e assim por diante. Trabalhando isso, o que vai acontecer? Vamos admitir que você dobre a sua venda. Eu vendia só no máximo em 3 vezes no cartão, agora abri um plano aqui, estou bem agressivo, adesivei minha vitrine, tudo em 10 vezes no cartão, treinei minha equipe, estou puxando o ticket para cima e minha venda foi para 200 mil. Só para falar o pessoal que vai ficar salvo, né? Sim. Depois é publicada no YouTube também. Sim, depois eu vou deixar salvo, tá, aqui e vou republicar na próxima semana. A minha equipe republica no YouTube também para vocês, tá? Para vocês repassarem. Mas fica comigo aqui, é importante você entender, depois você repassa, tá? Para entender bem, porque eu sei que aqui eu trouxe muita matemática, é mais técnico e tal, mas é importantíssimo o que vai capacitar você, fazer com que você consiga ser competitivo, entender isso aqui que eu estou explicando. Tá? Isso aqui vai deixando você especialista na área. Então, avaliando isso aqui, vamos supor que eu fiz isso, fiz mais agressivo. Como é que eu aumento as minhas vendas? Ou botando mais cliente dentro da loja, ou puxando o ticket, não é? O ticket médio. Como é que você sobe ticket médio? Plano de pagamento, capacitação do time. Basicamente é isso, não é? E aí você consegue vender mais para quem já compra de você. Beleza. Vamos aqui fazer conta de botequim só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Você estava faturando 100 mil, por exemplo, nessa loja do exemplo que eu estou trazendo aqui. Agora, por conta dessa agressividade, desloquei meu plano de pagamento, sinalizei minha vitrine, treinei meu time, organizei minha loja e puxei meu faturamento para 200 mil. Tirei limitação de valor mínimo de parcela, enfim, bastante agressivo. A pergunta que eu faço é o seguinte: despesa fixa modifica na proporção da venda? Sim ou não? Despesa fixa modifica na proporção da venda? O meu aluguel, estou pagando 10 mil de aluguel, o meu aluguel vai subir se eu estou faturando mais, se eu alavanquei meu faturamento? A minha conta de luz vai subir? Percebe o que eu estou dizendo? Despesa fixa não muda, por isso que chama despesa fixa. Então, se eu gastava 20 mil, eu vou continuar gastando 20 mil. A minha conta de energia, a minha internet, a mensalidade do meu contador, a mensalidade do meu sistema, o meu aluguel, você soma, vai dar 20 mil. Só que antes, a despesa fixa era 20%. Porque eu faturava 100 mil. Agora eu estou vendendo 200 mil, por exemplo. Quanto é a minha despesa fixa quando o meu faturamento é 200 mil? Ela cai para 10%. Ela cai para 10%. 20 mil de 200, ela cai para 10%. Ela baixa de 20 para 10. Por que baixou de 20 para 10? Porque eu alavanquei o meu faturamento. Eu consegui faturar muito mais. Então perceba que se eu conseguir alavancar faturamento, né, a minha despesa fixa despenca. Aí eu consigo mexer na minha margem. Então esse é um dos fatores. Porque se eu fizer esse cálculo novamente aqui, vou fazer esse cálculo novamente aqui, só para você ter uma ideia, como muda. Então vamos lá. Vou considerar agora, ao invés de 100 mil, vou considerar 200, tá? Uma conta redonda aqui só para a gente... Então, o preço de venda vai ser o quê? Vai ser o preço de custo dividido por 1 menos despesas variáveis. Essa não muda, não é? Então, ela vai ser o quê? 0,18 mais despesas fixas. Aqui mudou. Era 0,20, agora é 0,10, é 0,1. Mais minha margem de lucro. Eu vou baixar minha margem de lucro, tá? Não vou baixar não, eu vou manter 20, vou manter, não vou baixar não.
0,2. Vai dar quanto? Aqui vai dar 3, 3,18, 1, 3,48. 1 menos 48, 52. Divide aí, Bruno. 50 dividido por 0,52. Dá 96, 15. 96 e 15? Quanto era o preço quando eu estava faturando 100 mil e eu estava buscando uma margem de 20%? Quanto era? Calculando aqui. Você vê que a gente calculou quando estava nessa estrutura aqui, nós chegamos a um preço de 119,05 para eu ganhar 20%. Agora, por conta da minha agressividade, eu consegui alavancar faturamento, para eu ganhar os mesmos 20%, mas eu consegui, alavancando o faturamento, as minhas despesas fixas reduziram. Com os mesmos 20%, eu consigo vender essa mesma calça por R$ 96,15. Então, se eu botar ela a R$ 99,90, por exemplo, divide aí, Bruno, R$ 99,90 por... Markup 2, né? Markup 2, né? Eu consigo trabalhar vezes 2. Então, aqui, eu marcando vezes 2, eu consigo mais de 20% de lucro. Por quê? Porque se eu fizer a conta certinho aqui com 20% nessa estrutura, mudando só o meu faturamento, o meu preço ficaria R$ 96,15. Mas eu ainda tenho uma gordurinha, vou arredondar para cima, vou botar essa calça a R$ 99,90 e eu vou conseguir marcar vezes 2, ganhando mais de 20%. Percebe onde é que está o pulo do gato? Está aqui, nessa estrutura. Se você entender isso aqui, como é que funciona, você consegue alavancar. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo o lojista perdendo oportunidade. Eu vejo o lojista que não investe em gerente de loja. Eu vejo o lojista que não investe em capacitação de vendedor. Não investe em plano de pagamento. Não entende. Acha que venda boa de fazer é a venda à vista. Quando você faz a venda à vista, você derruba ticket médio. Então, é fundamental você entender isso e saber fazer essas contas, para que você consiga tomar as melhores decisões. Então, não é quanto você marca que vai melhorar o seu lucro. Então, mostrando aqui para você que aqui em cima, nesse primeiro caso, o nosso markup era 2,38. E era 2,38. Eu tinha que marcar 2,38 para chegar nesse preço, para conseguir ganhar 20%. Então, para eu conseguir ganhar 20% nessa estrutura aqui, eu tinha obrigatoriamente que marcar 119. Para eu ganhar 20% nesse novo cenário que eu coloquei aqui, eu tenho que multiplicar por 2 e vender esse mesmo produto a 99. Percebe a diferença? Então, assim que você consegue ser mais competitivo no mercado, monitorando despesa fixa, a gente consegue reduzir, alavancando o faturamento, sendo mais agressivo em plano de pagamento. Tem uma pergunta aqui, então, se seria errado não considerar o custo fixo na hora de fazer o cálculo. Totalmente. O custo fixo aqui é que está o segredo. Tem que considerar. Porque é aqui que você vai olhar... Eu posso até fazer uma outra conta, né? Eu vou fazer aqui vou montar um DRE aqui para vocês. O que é um DRE? Um demonstrativo de resultado do exercício, uma puxada, tá? Para você entender outros conceitos. Até aqui tá legal, tá ok? Eu não consigo enxergar sem óculos, eu tenho que botar meu óculos. Vou dar uma lida aqui. Vários insights. Que legal, Eduarda. Leonardo, muito mais vender, mais baratos os produtos ficam, 18% de despesa variável. Nesse caso aqui, o que é despesa variável? Né? Se você chegou depois, você não viu. Comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito, consumo de embalagem, mais o que você vai pagar de impostos da venda. Não confunda com o ICMS que está dentro do produto, dentro da nota, né? Lírio dos 19, posso usar esse cálculo para determinar a cota da minha rede de lojas, levando em conta que o planejado para recebimento em abril, 600 mil com 20% de despesa fixa? Pode, perfeitamente. A metodologia é essa aqui. Você tem que mapear quanto você tem de despesa fixa, quanto você tem de despesa variável, não é?
dentro dessa estrutura, custo, despesa fixa, despesa variável, margem de lucro pretendida. E aí você vai trabalhar e comparar com o mercado, ver qual é a sua agressividade. O que você pode fazer, e a dica que eu dou, e todo consultor ensina errado, que a gente vê né, mas a maioria dos consultores ensinam errado, é o seguinte: parte agressivamente, trabalha, por exemplo, espicha seu plano de pagamento no cartão, né, e com isso você vai alavancar faturamento, porque o ticket médio é proporcional ao plano de pagamento. Quanto mais curto, quem compra à vista compra pouco. Então, se você estica o plano de pagamento e alavanca seu faturamento, a despesa fixa, que é essa conta que eu estou fazendo aqui, a despesa fixa vai baixar e vai abrir margem. Você vai conseguir ou melhorar a sua margem, ou trabalhar com preço mais agressivo, ou mantenha o markup e utilize essa gordura para fazer antecipação de recebíveis. E você alavanca muito mais o seu faturamento, porque o cliente gosta de prazo. Né? Pode caber dentro dessa conta. Ou se você, o Bruno está lembrando muito bem, ou se você tem crediário na sua loja, você absorve inadimplência. Por isso que, às vezes, a gente faz um trabalho até para aumentar a inadimplência da loja. Por quê? Porque é fácil baixar a inadimplência, é só não dar crédito, é só jogar muito duro na análise, não é? Se você joga muito duro na análise, é óbvio que sua inadimplência vai ser baixa, só que você derruba ticket, você derruba faturamento, e aí a sua gordura queima e você não tem espaço, aí você tem que trabalhar com um markup mais alto se quiser ter esse lucro. Percebe o que eu estou dizendo? Então é fundamental entender essa estrutura, o segredo está aqui. Eu vou puxar um DRE rapidamente aqui para a gente ter uma ideia, né? Porque já estamos inteirando aqui 1 hora de live. Mais alguma pergunta aí, Bruno? O Ideovan perguntou como saber se o preço dele está competitivo em relação à concorrência. Pesquisa de mercado, não tem outro jeito. A gente chama de fazer shopping, né? Faz shopping, pesquisa, manda alguém, se você acha né? Manda algum funcionário, alguma pessoa fazer pesquisa de preço. É fundamental fazer pesquisa de preço para saber se você está competitivo, né? E aí tem que entender essa estrutura de precificação para você ver exatamente a sua margem. Ou eu vou montar aqui agora, rapidamente, um DRE baseado naquele primeiro exemplo que eu trouxe aqui nessa estrutura aqui de 100 mil de faturamento. Então, vamos imaginar, vou puxar aqui um DRE, um demonstrativo de resultados do exercício. Como é que eu puxo um DRE? Eu bloqueei aqui, deixa eu liberar. Pronto. Como é que a gente puxa um DRE? Como é que a gente puxa? Tá, meu faturamento, quanto eu faturei? Ah, minha loja faturou 100 mil reais. Beleza, faturei 100 mil. Qual foi o custo da mercadoria que eu vendi? Não confunda com compras por mês. Tem muita gente que confunde. Não, é CMV, é o custo da mercadoria que eu vendi. Eu tiro o meu relatório do sistema e olho, ou se eu já tenho o meu markup calculado, é só dividir. Divide aí, Bruno. CMV vai ser 42,016, 42,016 e 81. Por quê? Como é que eu cheguei nesse preço de custo? Ora, se eu tenho um markup, eu chego no meu preço de custo. Beleza? Então, 100 mil, faturei. Quanto foi o custo da mercadoria, dessa mercadoria que eu vendi? Foi 42.016. Isso aqui vai me dar o meu lucro bruto. Quanto é o lucro bruto? 57 mil. Então vai dar 57.983. É um menos o outro. Né? E 19. Esse menos esse vai me dar meu lucro bruto, 57 mil. Que a gente vai calcular a margem bruta. Então esse aqui é meu lucro bruto. Beleza. O que eu vou colocar agora? Vou tirar as despesas. As despesas variáveis. No nosso caso aqui é 18%. 18% vai dar, eu faturei 100 mil, então tá fácil de fazer a conta. Tem uma pergunta em relação a onde que o Simples entraria, né? Ele entraria nesse campo aí. Nas despesas variáveis. Despesas variáveis é percentual do Simples mais. Você pode colocar separado, tá? Eu estou juntando aqui, pode juntar, porque ela é variável. O que é variável? É uma porcentagem que depende da venda. Tá? Por isso que a gente pode juntar nas variáveis dos impostos. Então eu junto o Simples mais comissão de vendedor, mais taxa de cartão, mais consumo de embalagem. Né? Fazendo esse cálculo. Se você chegou depois e não sabe fazer o consumo de embalagem, depois você assiste de novo, que lá para trás eu já expliquei como é que você calcula para ter uma média de consumo de embalagem.
Beleza? Terminando aqui, despesas variáveis. Bom, a gente sabe que é 18%. Faturei 100 mil, então despesas variáveis 18 mil. Fazendo esse menos esse, eu vou chegar a quanto? A 39.983,19. Daqui eu consigo tirar uma coisa que a gente chama de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É faturamento menos o custo da mercadoria menos as despesas variáveis. Não confunda lucro bruto, né, margem bruta com margem de contribuição. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Margem de contribuição, bom, eu vou dividir esse valor pelo faturado. 39.980, vou arredondar para 40, tá? Aqui só para ficar. Então, vai me dar 40%. Então, minha margem de contribuição é 40%. O meu lucro bruto é 58% arredondando, né? É 58% aqui, meu lucro bruto. Minha margem de contribuição é o faturamento menos o custo, menos as despesas variáveis. E você já vai entender por que é importante entender isso aqui. Agora, está faltando tirar o quê? As despesas fixas. Então, vou tirar a despesa fixa, que é 20 mil reais. Então, daqui agora eu vou tirar 20 mil reais, que são as minhas despesas fixas. Vai me sobrar 19.983,19. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu lucro líquido. Eu não queria 20% de lucro. Quanto que é 19.900? Eu arredondei aqui a conta, né? Então, quanto que é? Porque eu arredondei o preço final. 19.983 de 100 mil, né? É arredondando aí os 20% que eu buscava de lucro líquido. Percebe? Aqui eu estou comprovando que eu consegui os meus 20% de lucro a partir dessa estrutura de cálculo que eu fiz. Puxa, um DRE vai bater, vai me dar os 20% de lucro que eu buscava, que eu precifiquei, né? Eu falei sobre a margem de contribuição e agora eu quero... É só lembrando que estão perguntando se vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube também vai ser publicada depois. Isso, eu vou deixar salva, tá? Eu sei que... E quem quiser se aprofundar, abre a carteira aí e investe um pouquinho. Investir não é só em mercadoria, não. Investir não é só ponto, não. É em capacitação, tá? Se você tiver capacitado, tiver todo o ferramental, eu tenho um curso específico na minha plataforma chamado Precificação e Cálculo de Ponto de Equilíbrio, que é o que eu vou mostrar aqui agora para você. Mas tem gerência de loja, tem técnicas de vendas para vendedor, tem planejamento de verbas de compra, gestão de categorias dentro da loja para você saber amplitude e profundidade. É fundamental você saber, porque senão você não consegue competir. É informação. Eu costumo dizer o seguinte, o que faz um médico ser médico não é ter um consultório, não é botar uma placa na frente de um consultório que montou, é a capacidade de curar. O que faz um advogado ser um advogado não é montar um escritório de advocacia, é conhecer direito, é conhecer as leis, é conseguir realmente resolver o problema dos seus clientes. O que faz um mecânico ser um mecânico, né? Não é abrir uma oficina. Concorda comigo? Então, o que faz um lojista ser um lojista é o conhecimento, é o domínio de administração, de gestão, saber comprar, saber dimensionar o seu estoque, precificar corretamente, estruturar um layout de loja, não é? Definir amplitude e profundidade, capacitar o seu gerente, capacitar seu time de vendas, capacitar a retaguarda, saber trabalhar com plano de pagamento, competir com esses grandes que estão no mercado, com a internet que está entrando aí. É com competência, é com conhecimento, é com ferramenta. É assim que você vai conseguir. Não é? E quando você prospera, não é você que prospera, é todo um time que você leva junto. Quando você prospera, você distribui renda. É fundamental isso. A gente gera emprego, distribui renda, a gente faz o mundo ser melhor quando você prospera. Quando fracassa também. Não é? Não é só você que fracassa. A gente leva muita gente junto. Não é? Então, como é importante você estar capacitado para competir com esse mercado? E é esse tipo de conhecimento, né? Para concluir isso aqui, eu estava dizendo, margem de contribuição, naquele cálculo que nós fizemos, se você se lembrar, nós chegamos à conclusão que a margem de contribuição foi 40%. O que isso significa? Que para cada real que eu vendo, eu tenho, tirando o faturamento, tirando o custo da mercadoria e tirando as despesas variáveis, eu tenho 40 centavos no meu bolso. Concorda? Por quê? Porque minha margem de contribuição
é 40%. Então, para cada real que eu faturo, eu tenho 40% no meu bolso. O que está faltando tirar? Se eu tirei o custo da mercadoria, tirei as despesas variáveis, está faltando eu tirar as despesas fixas, não é? Como que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Eu vou lá e vejo quanto é a minha despesa fixa. A minha despesa fixa é 20 mil. Ora, se eu dividir 20 mil dividido pela minha margem de contribuição, quanto é que vai dar isso aqui? Se você fizer a conta aí, vai dar 50 mil reais. Dividindo 20 mil por 0,40, faz na calculadora aí, você vai chegar a esse número aqui. O que é esse número? É quanto eu tenho que faturar para zerar, para não ter nem lucro e nem perda, para ficar no 0 a 0, para empatar. Ou seja, para eu pagar o custo da mercadoria, pagar 100% das despesas variáveis, 100% das despesas fixas e não sobrar nada. Então, o mínimo que eu tenho que faturar numa loja que está estruturada, não é? Com essas variáveis, com esses indicadores, se não vender 50 mil, não paga as contas. Isso aqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Eu calculo a minha margem de contribuição. Para isso, você precisa saber estruturar o seu DRE, classificar suas despesas fixas, variáveis. Entenderam? Enfim, hoje foi um aulão, né? Tem mais perguntas aí, Bruno? Comentários? Pessoal perguntando aqui se é arriscado vender no... Para ótica service, não é ponto de equilíbrio contábil? Sim, é ponto de equilíbrio, mas é isso. O que é ponto de equilíbrio? É você saber exatamente quanto que você tem que faturar para sua loja não dar prejuízo, para você pagar suas contas. É faturamento menos custo da mercadoria, menos despesas variáveis, menos impostos, despesas variáveis, vai te dar margem de contribuição. Muita gente chama o lucro bruto de margem de contribuição. Isso é um erro, Tá? Margem de contribuição é essa conta que eu fiz aqui. E a partir disso você sabe quanto que você... Isso é valor mínimo de faturamento. Se você não faturar isso, você não paga as contas. Você vai ficar no vermelho. Não confunda DRE com fluxo de caixa. É outra conversa. Tá? Que é uma das dúvidas aqui, é exatamente tipo, despesas pagas a prazo. Não entra aqui. Bem lembrado. Deixa eu fazer então um resumo rápido para vocês aqui. Não confunda demonstrativo de resultados, que é uma análise econômica, com fluxo de caixa. Exemplo, eu estou falando aqui que a loja faturou 100 mil. Eu não estou dizendo que entrou 100 mil no caixa. Eu falei faturou 100 mil. Vamos admitir que esses 100 mil que eu faturei foi tudo parcelado em 5 vezes. Quanto que entrou no meu caixa? 0. Nem R$1. Percebe o que eu estou dizendo? Faturado não é recebimento. Não? Faturado é uma análise econômica. Quanto que a minha loja faturou? Quanto é a despesa da minha loja? Não é quanto você pagou de despesa, é outra conversa. Aqui eu tenho que analisar o montante da despesa. Não é? Se eu paguei, se eu não paguei, se eu vou pagar, se eu parcelei, é outra conversa. É um outro tipo de análise na retaguarda que a gente chama de fluxo de caixa projetado quando é para frente e demonstrativo de fluxo de caixa quando é para trás. O que entrou e saiu de dinheiro num determinado período? A gente chama de DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Eu olho para trás e vejo o que entrou e o que saiu de dinheiro, né? Recebimentos e pagamentos. E eu olho para frente e vejo a minha previsão de recebimentos e a minha previsão de pagamentos. Isso é demonstrativo de fluxo de caixa ou fluxo de caixa projetado. Eu tenho na minha plataforma um curso com uma planilha que é um verdadeiro sistema. Quem está aqui na live que conhece pode até comentar. Fluxo de caixa projetado. Você sabe exatamente se vai faltar dinheiro, se vai entrar dinheiro, se você vai precisar antecipar recebíveis, porque aí você consegue fazer o gerenciamento, por exemplo, alavancando o faturamento, derrubando a participação de despesas fixas, conseguindo precificar melhor os teus produtos, trabalhar com preços mais agressivos, melhorando a sua margem de lucro. Por incrível que pareça, eu consigo baixar preço, mantendo a mesma margem de lucro, deslocando o quê? Faturamento, derrubando despesa fixa. Tem uma pergunta que eu acho que é interessante para falar assim, que até o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, o lucro é 0, né? Quando passa do ponto de equilíbrio... Ótimo. Tá, show de bola. Essa é uma pergunta excelente.
até o ponto de equilíbrio, né? Porque eu calculei e cheguei na minha margem de contribuição de 40%. Ou seja, para cada real faturado, eu tenho 40 centavos no meu caixa de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos despesas variáveis. O que sobrou, dividido pelo meu faturamento, é a minha margem de contribuição. Beleza. Eu pego as minhas despesas fixas e divido pela margem de contribuição, pela margem. No caso aqui a margem é 40%, ou seja, 40 centavos de cada real. Não é? Se eu dividir a minha despesa fixa pela minha margem de contribuição, eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio. Então, tudo que eu vender até 50 mil reais vai ser para zerar. Eu passei de 50 mil reais, cada real que eu faturar, quanto que eu coloco no bolso? Vamos lá, responde aí para mim. Passei de 50 mil reais, a minha margem de contribuição é 40%, ou seja, cada real me deixa 40 centavos. Se eu já paguei as minhas despesas fixas, para que serve o ponto de equilíbrio? Porque quando eu atingir 50 mil reais nessa estrutura aqui de faturamento, eu zerei a minha despesa fixa. Daqui para frente, eu não tenho mais despesa fixa para pagar. A variável me acompanha. Então, para cada real que eu botar no caixa, que eu faturar, eu ponho 40 centavos no bolso. Até de cabeça você consegue fazer quanto você está tendo de lucro. Vamos admitir que eu vendi 70 mil. Esse mês foi 70 mil, por exemplo. E a minha margem de contribuição está 40%. Quanto que eu vou ganhar? Ora, bom, o que passou de 50? 20 mil. Nesses 20 mil, quanto é meu? Quanto é meu fica de margem? 40 centavos, não é isso? Então, 40 centavos vezes 20 mil vai me dar quanto? 2 vezes 4, 8. 8 mil é meu, 40% desses 20 mil. Então, eu sei que do meu lucro final, eu tenho 8 mil reais de lucro líquido aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Entenderam a conta que eu fiz? Então, respondendo objetivamente, quando você tem a margem de contribuição, você achou o ponto de equilíbrio. Como é que você acha ponto de equilíbrio? Eu tenho a minha margem de contribuição, eu divido a minha despesa fixa pela margem de contribuição e vou ter o meu ponto de equilíbrio. Vou faturar até o ponto de equilíbrio. Bati no ponto de equilíbrio, zerei. Não tenho nada de ganho e nada de perda. Estou no 0 a 0, exatamente no ponto de equilíbrio. Daqui para frente, tudo que eu faturar, a margem de contribuição é minha. Então, nesse caso aqui, a nossa margem de contribuição foi 40 centavos. Então, eu sei que se eu faturar 100 mil, quanto que vai ser? Bom, 100 mil é dos 50 que passar, né? Eu vou acrescentar mais 50 aqui, 40% disso é meu. 4 vezes 5, 20. 20 mil é meu, está no bolso. E se eu faturar 120, percebe? De cabeça você consegue saber exatamente. E aí você sabe para dar desconto, para fazer uma margem, para fazer uma antecipação de recebível, né? Fazer uma campanha, fazer um investimento em marketing, fazer uma reforma na loja. Percebe? Porque você sabe exatamente quanto você está ganhando, qual é a sua margem, de onde você vai melhorar a competitividade do seu preço. Às vezes você vai conseguir trabalhar com um preço mais barato. Veja bem, baixar preço não significa baixar margem. Depende. Se você sabe, conhece aqui, você pode até aumentar a sua margem baixando o preço, ou manter a mesma margem baixando o preço e sendo mais competitivo. Beleza? Então é isso, gente, vamos encerrar que eu já estou com 1h15 aqui de live, eu acho que foi bastante produtiva, eu vou deixar salvo aqui e eu recomendo para você, você quer se tornar especialista, você quer se aprofundar, não só em precificação, em ponto de equilíbrio, mas conhecer gerência de loja, técnicas de vendas, fazer todo o planejamento de verbas de compra, fluxo de caixa projetado, saber estruturar um DRE de maneira gerencial, simples, prática, que você consiga realmente pilotar a sua loja, entra aqui, falandodeloja.com.br e assina o Exclusive Premium, é a minha plataforma completa. Hermelino, eu estou sem condições. Entra na minha página e você tem curso gratuito. Eu dou um sistema de controle de tráfego zero bala. Você não paga nada. E ainda te dou um curso inteiramente gratuito para você saber estruturar, configurar todo o sistema, fazer os lançamentos, gerar o relatório e interpretar resultado. Isso transforma a loja. E menino, quanto que eu pago por isso? Zero. Você entrando na minha plataforma, você tem o sistema de controle de tráfego, você tem o curso gratuito e uma plataforma vitalícia para você escolher. São 15 cursos, assinou uma vez, nunca mais precisa renovar. Beleza? E aí você se torna especialista e capacita todo o seu time. Então é isso. Chega, vou embora.
Um beijo no coração. Quinta-feira que vem tem mais live. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.